A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, gente. Bom, esse é o nosso segundo dia do ano em que vamos dar continuidade à nossa leitura de Marcos ali, né? Mas primeiramente gostaria de pedir, se você pudesse ali, tá deixando o seu like, né? O seu gostei aí, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, me ajuda demais, vocês não têm noção, gente. Me ajuda aí a evangelizar, a proclamar o evangelho do Senhor, tá bom, gente? Então vamos dar início aí. Gostaria de orar por vocês, né? Se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, muito obrigado porque o Senhor mais uma vez nos levantou hoje, Pai. Nesse segundo dia do ano, Pai, em que damos continuidade à nossa leitura de Marcos, Senhor. Peço que o Senhor venha estar aqui conosco, Senhor, presente, que seja Teu Espírito Santo no controle desse vídeo, Pai, falando ao nosso espírito, Senhor, que o Senhor crie uma conexão do nosso espírito ao Teu espírito, do nosso coração ao Teu coração, Pai, para que venhamos entender a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha abrir nossos olhos, nosso coração e que Teu Espírito Santo venha falar por meio da Tua palavra, Pai. Isso é que eu te peço e já venho te agradecer em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade de estar falando do Teu Evangelho, Pai. Bom, gente, vamos ali dar início, então, capítulo 13 e 14, né? E se vocês puderem, como eu sempre digo, é muito bom vocês estarem acompanhando a leitura numa Bíblia física, né? Numa Bíblia ali, não importa se for no celular, no tablet, no iPad, no computador, não importa, mas o importante é que vocês estejam lendo ali junto comigo, acompanhando a leitura, tá bom, gente? Então, por favor, se vocês puderem ter uma Bíblia aí, ajuda demais, tá bom, gente? Então vamos dar início à leitura no capítulo 13, que tem como título O Sermão Profético, a destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham muito cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para servir-lhes de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, um pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, agora e jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem a acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas.
Saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem, se ausentando do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e o porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao galo canta, ou se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontrem vocês dormindo, ou que, porém, digo a vocês, todos, vigiem. Bom, gente, esse é o final do capítulo 13, e ali a gente pode ver nessa leitura em que Jesus fala do final dos tempos, tá bom? Ele fala ali de duas épocas, do princípio das dores e do apocalipse, tá? Então, primeiramente, no princípio das dores ali, do apocalipse não, da grande tribulação, desculpa. Mas o princípio das dores ali, Jesus diz que houverão guerras, rumores de guerras, né? Reino se levantará contra reino, nação contra nação, mas terá terremotos, terá fomes, mas esses são os princípios das dores, que ainda as dores serão por vir. Muitos teólogos, muitos pastores, eles comparam isso como dores de parto, né? Esses princípios das dores são as dores antes do parto de uma mulher grávida, né? Que ela sente ali as contrações, que está sabendo que está chegando a hora, e a grande tribulação é a hora do parto, né? E ali que as dores vêm antes, que estão antecipando, que está mostrando o sinal que o bebê está vindo, e ali a grande tribulação é o bebê vindo, né? E ali fala da grande tribulação, que quando o abominável, quando virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, né? Que ele está falando do anticristo, ali no templo, né? Que ali explica, tem outros muitos estudos que um dia eu faço um vídeo falando disso, que é a escatologia, eu gosto muito, né, desse assunto, mas quando virem um anticristo ali no templo, né, fazendo coisas ali, assinando acordos de paz, tudo, esse será, né, o sinal da tribulação, né? E ali Jesus fala que quem estiver aqui vai ser... Ali fala no versículo 18, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou estes tais dias, né? Então, gente, vamos tomar muito cuidado aí, né? Porque aqui ainda fala no versículo 21. Então, se alguém dizer a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreavisos, pois tudo isso tenho predito a vocês. Então, no final dos tempos, gente, vai vir gente que Deus sim vai dar autoridade para fazer milagres, para fazer prodígios, mas não acreditem, tá? Não acreditem nisso. Jesus nos avisa aqui, que ele nos está avisando para não acreditar, tá? Mas mesmo alguns, né, para enganar, se possível, os próprios eleitos, conhecedores ali da palavra e tudo. Então, gente, muito cuidado, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos pedir para Deus nos guardar, nos zelar, né, porque é muito perigoso isso. E ele fala da vinda do Filho do Homem, da parábola da figueira ali, né, que a gente sabe quando está vindo o verão, e ali quando acontecerem esses sinais, é que a gente sabe que a vinda do Filho do Homem está próxima, né? E ali, pra gente estar sempre vigiando, né, gente? Então vamos dar início ao capítulo 14, que tem como título O Plano para Matar Jesus. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso e nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz. Por que vocês estão a incomodando? Ela parece com uma boa ação para comigo. Porque os pobres estão sempre com vocês, e quando quiserem pode fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela.
E Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com um dos principais sacerdotes para entregar Jesus. E eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica meu aposento para que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram fora a cidade e, achando tudo como Jesus tinha lhe dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se, a perguntar-lhe um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12. O que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: tomem isto, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças aos seus discípulos, disse: e todos bebam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo do reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei diante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda mais que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se na terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando a vocês, e não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as escrituras. E todos os deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas.
Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, que estava sentado entre os servos, assentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificando por mãos humanas. Em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que esses dispõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtio. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Bom, gente, esse é o final do capítulo 14. E esse capítulo 14 a gente pode ver o começo ali da traição de Jesus, né? Ali a gente pode ver que o primeiro ali tem o plano de matar Jesus. Depois Jesus é ungido em Betânia ali com perfume, que eu acho lindo essa passagem, que a mulher chega e derrama um vaso de alabastro cheio de perfume na cabeça de Jesus, e os discípulos ficam loucos ali, ficam falando: Meu, esse vale muito dinheiro, a gente poderia ter vendido e doado aos pobres. Porém Jesus fala, né? Deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem lhe fazer bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura, né? Depois a gente pode ver ali Judas fazendo o pacto da traição, a Páscoa ali, né? O traidor indicado. Depois na ceia do Senhor, eu acho esse versículo muito lindo, né? Versículo 24. Então lhes disse: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Ali Jesus já está falando do sangue dele, que seria ali derramado na cruz do Calvário a favor de muitos, né? Depois Pedro é avisado que negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, porque Jesus conhecia o coração já. Porém Pedro fica indignado, fala que não, que morreria por Jesus, e os discípulos também, mesma coisa. Porém Jesus já sabia do coração de Pedro, né? E ali no Getsemane, a gente pode ver ali Jesus no Getsemane, em que Jesus fala: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Depois ele fala para o Senhor, né? Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, né? E ali depois Jesus fala para eles ficarem vigiando. E ele fala ali no versículo 38, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então por isso que a gente sempre tem que estar vigiando e orando. Porque nosso espírito sim pode estar pronto, porém a nossa carne é fraca. Então a gente tem que vigiar e orar sempre ali para não cair em tentação. Depois fala Jesus preso ali, né, em que Judas vai lá e entrega Jesus com um beijo, né? Depois fala ali Jesus diante do Sinédrio, em que Jesus vai, eles estão fazendo falsas alegações, eles não conseguem ali condenar Jesus porque não tem nada para condená-lo, né? E aí o sumo sacerdote levanta e fala assim: Você é Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus responde: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E aí o sumo sacerdote levanta, rasga as roupas, fala que é blasfêmia, ele para condenar Jesus. E aí Jesus começa a sofrer. Eles começam a cuspir na cara de Jesus, começam a bater nele, começam a falar para ele profetizar. E depois a gente pode ver ali Pedro negando Jesus, né, em que uma empregada chega e fala assim: você não estava com ele?
você estava com Jesus o Nazareno. Aí Pedro fala, não, não conheço, não compreendo o que você está falando. Aí o galo canta. Aí ela acusa de novo. Aí Pedro fala, não, 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 não. Aí ela acusa de novo. E aí Pedro começa a jurar, falar que não conhece Jesus. E aí o galo canta mais uma vez. E aí Pedro lembra que Jesus fala, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E aí Pedro chora. Aí em outros evangelhos a gente pode ver que fala que ele chora amargamente, né? Mas aqui em Marcos fala que ele chora. Bom, gente, essa foi a leitura do capítulo 13 e 14 de Marcos, tá bom, gente? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se puder deixar seu like aí, se inscrever no meu canal, compartilhar esses vídeos, ativar o sininho, tá bom, gente? Me ajuda demais a espalhar o evangelho do Senhor Jesus, tá? Eu gostaria de orar por vocês agora, se pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado pela vida de cada um aqui que ficou até o final, Pai. A vida de cada um que também não ficou até o final, Pai. Eu peço que o Senhor venha de encontro, Pai. Venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Abençoar a vida de cada um representado aqui, de cada família representada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha dar cura, libertação, entendimento da palavra, sabedoria e que venhamos cada vez mais amar o Senhor pelo que o Senhor é, Pai. Eu abençoo todos aqui em nome do Senhor Jesus, Pai. E venho pedir, Senhor, que o Senhor venha operar milagres na nossa vida, Pai. Venha nos dar fé, Senhor. Venha renovar nossa fé, Pai, e nos fazer entender que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de todo louvor, Pai. Isso é o que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, viu?